Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vamos ler mais uma vez? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Pai, essa é a tua palavra, nós estamos diante da tua verdade, e que nós possamos aprender com essa parábola, Pai, as verdades que o Senhor tem inseridas, Pai, nesse trecho da Bíblia. Nós queremos receber do Senhor um fôlego novo, uma palavra rema, algo que vem impactar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito se fala do reino, né? Semana passada eu preguei sobre o reino, sobre João Batista. E às vezes a gente está falando do reino, falamos, né, no momento do dízimo, de estabelecer reino. Estamos sempre falando sobre isso porque o objetivo do Senhor é estabelecer o seu reino nessa terra. Agora, o que é reino? O que é o reino dos céus que a gente tanto lê nas Escrituras? Às vezes a gente não parou ainda para pensar o que é o reino. Muitas vezes nós estamos falando do reino, estamos falando que estabelecemos reino, que vivemos reino, temos visão de reino, e a gente nem sabe ainda o que é reino. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas nunca parou para definir reino é isso, nunca pegou uma caneta e falou, reino é... O que é reino? Reino é um domínio. Reino é um governo. Reino é uma forma de governo. Isso é reino. E há o reino dos céus. Só que o Senhor Jesus, quando nos ensina a orar o Pai Nosso, Ele fala, venha o teu reino. Venha o teu reino. Por isso, uma coisa é nós vivermos a salvação. E a nossa salvação, ela é pela graça, mediante a nossa fé. Não é por obras. Não é por obras. Nós sempre estamos falando, tudo que você faz, obras de caridade, obras sociais, você trabalha na igreja, você limpa a igreja, você corta a grama da igreja, você ajuda aqui, tudo que você faz são obras. Uma visita que você faz, um aconselhamento, uma capelania, você vai no hospital orar, tudo isso são obras. E você pode viver uma vida inteira fazendo isso e não ser salvo. E não ser salvo. Porque a salvação não é pelo que eu faço, não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, mediante a nossa fé. Então é algo gracioso que chegou sobre a nossa vida, ou seja, um favor do Senhor que nós não merecíamos, mas veio sobre nós. E pela fé, mediante a nossa fé, nós entramos nesse lugar de salvação. Nós temos uma aliança com Deus, uma aliança de salvação. Só que a palavra fala que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E desenvolver a salvação é buscar a santificação. Buscar a santidade todos os dias. Fazendo o quê? Andando em obediência à palavra de Deus. Então, santificação é eu reconhecer que Deus é santo e a cada dia mais me tornar parecido com Ele. Mas isso é possível? 100% não. Mas a palavra fala que nós temos que buscar a estatura de varões perfeitos. E quando nós vamos chegar à perfeição? Só quando Jesus voltar, nós recebermos um corpo glorificado. Aí nós seremos perfeitos.
Enquanto isso, nós temos que continuar desenvolvendo a nossa salvação. E a gente desenvolve a nossa salvação não é frequentando a igreja. Nós desenvolvemos a nossa salvação no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. É o nosso dia a dia que vai falar se nós estamos de fato desenvolvendo a nossa salvação. Então entenda, desenvolver a salvação é buscar a santificação em Deus. A palavra fala: sede santos como eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. Mas existe algo que nós precisamos de uma vez por todas entender. O Senhor não quer a nossa espiritualidade. O Senhor quer a nossa humanidade. O Senhor não quer a nossa espiritualidade. Você entende isso? O Senhor quer a nossa humanidade. Eu poderia chegar aqui, como eu já vi acontecer muito, e falar que eu sou, que eu não erro, que eu não falho, que eu não tenho dificuldades, que eu não tenho fraquezas. Afinal de contas, eu sou pastor da igreja. Eu sou pastor da igreja. Eu não posso me dar o direito de ser frágil. Não posso me dar o direito de ser fraco. Não posso me dar o direito de ter dificuldades, de ter tristezas. Não, eu vou me manter firme. Por muito tempo a gente viu isso acontecer. Mas o reconhecer o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes do Senhor, é apresentar ao Senhor a nossa humanidade. A nossa humanidade. A palavra de Deus fala, Paulo fala a Timóteo: o Senhor não te deu espírito de covardia, mas Ele te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Algumas versões de equilíbrio. Tudo que é exagerado não é de Deus. Você entende isso? Tudo que é exagerado não é de Deus. O Senhor nos chama a levar equilíbrio e a viver uma vida equilibrada. Quando o Senhor Ele nos fala para dar esmolas, Ele está falando para nós levarmos o equilíbrio para a vida das pessoas. Frio demais, fome demais, quem vai levar o equilíbrio? É a igreja, porque a igreja está sendo mandada por Deus para levar esse equilíbrio à vida das pessoas. Então o Senhor não quer a nossa santidade, Ele quer a nossa humanidade. E nós ouvimos lá, já até falei isso aqui, mas está fresco isso. Quantas são as vezes que nós chegamos diante do Senhor e falamos: grande Deus e eterno Senhor, ó Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Para falar com Deus que você está precisando de algo, e para falar com Deus que você, alguma coisa que você precisa falar. Nós precisamos reconhecer Deus como nosso Pai. E as meninas de José não vão chegar em mim e vão falar assim: ó soberano Rodrigo, pai, pastor dessa igreja, pode me dar um chiclete? Não faz sentido. E é assim, é engraçado, mas é sério. É assim, o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de intimidade, a ponto de nós falarmos: pai, eu estou cansado. Eu estou cansado. Não dá mais. A minha mente está confusa. Me tira desse lugar. Pai, eu cansei, eu desisto. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Ele quer a nossa humanidade, abrir o nosso coração, falar dos nossos limites, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, daquilo que nós estamos enfrentando no dia a dia. Lembra? O natural precisa ser vivido para que o Senhor possa vir com o sobrenatural. Quanto mais nós entregamos a nossa humanidade ao Senhor, mais o sobrenatural vem sobre nós. Quanto mais nós nos abrimos com o Senhor e falamos: eu não consigo, e que isso não seja desculpa para você pecar, que isso não seja desculpa para você cair no erro. Eu não consigo. Não vem tentação alguma sobre vós que você não possa suportar. Antes, com a tentação, Ele também te dá o escape. A mulher de Potifar já tinha pego José. O que José fez? Ele usou escape. Ele,
Deixou até o chinelo, como dizia. Ele saiu correndo, deixou a túnica dele. Porque tem gigante, o gigante a gente tem que matar. Mas o pecado a gente tem que correr, fugir da aparência do mal. E é dessa forma que nós estamos expressando ao Senhor: eu sou ser humano, eu preciso do Senhor. Essa dependência é necessária. Nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos entregar o nosso coração e as nossas dificuldades para o Senhor. E não é porque você expressa a sua dificuldade, as suas limitações, que você é menor, ou que você é pior. Não, o Senhor te ama da mesma forma. O Senhor, Ele quer te usar da mesma forma. O Senhor tem uma porção através da sua vida que só você carrega. Por isso nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, mas viver uma vida com o pé no chão. Se tiver que voar, é Ele que vai nos levar para esse lugar. Como eu falei, Marcela Everly estava voando na rua aí. Eu com o G vieram voando. Não, brincadeira também. Brincadeiras à parte. O reino dos céus é o reino do nosso Pai. Você sabia que você tem um Pai que é rei? Você sabia que você tem um Pai que é rei? Não brinque com isso. Leve isso a sério. E dê o valor que isso merece. Às vezes nós não vemos as coisas acontecerem através da nossa vida ou na nossa vida, porque nós não levamos a seriedade que essa verdade merece. Estamos levando a palavra de Deus como se fosse um livro de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Então, pegue essas verdades e viva com intensidade. Você tem um Pai que é rei e que olha para você e fala: filho, eu sei que você precisa. Só que até eu te entregar, você precisa aprender muitas coisas. Até eu te entregar o que você precisa, eu sei o que você precisa antes daquilo que você está buscando. Por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, pela sua paternidade, Ele vai fazer com que nós passemos pelos processos que temos que passar para a gente alcançar essa estatura que Ele espera. Sem forja não há transformação. Sem relacionamentos não há transformação. E Ele é o Rei do reino dos céus. Ele é o Rei do reino dos céus. E essa parábola é uma parábola que... Quantos lembram que eu falei que a Jesus ia pregar hoje? Eu lembrei. Lembrou, né? Eu lembrei. Vocês cobram lá. Eu cheguei... amor, desculpa. Te amo. Eu cheguei e ela, ficou sozinha com as crianças, e o José demanda muito e tal. Ela não conseguiu preparar a mensagem. Ela saiu muito bem com eles, né? Ela é espetacular, né? Então, eu cheguei, nós chegamos o quê? Meia-noite mesmo? Mais ou menos. Aí a gente ficou lá na sala conversando e compartilhando algumas coisas. A hora que eu vi que ela estava assim, ó, com o olho torto, falei: vai dormir, vai descansar, você não está aguentando mais. E eu já sabia que ela não ia. Ela tentou, ela esboçou, ela escreveu, ela buscou, mas ela não se sentiu preparada para trazer essa mensagem hoje. E eu, 3 horas da manhã, falei: Senhor, e agora? Somos nós, eu e você. O que eu faço? E eu aprendi uma coisa que eu não praticava, mas eu vou passar a praticar. Todas as vezes que eu ia preparar um sermão, uma mensagem, eu abria a palavra e procurava essa mensagem, dirigido pelo Espírito, tanto que as palavras que o Senhor tem entregue até hoje, nós temos recebido com muita intensidade. Mas eu entendi que Deus, Ele vai me falar o que Ele quer. E depois Ele vai mostrar nas Escrituras aonde está aquilo que Ele já me entregou. Eu passei uma experiência tão forte que... Sabe quando eu chego assim e falo: isso que eu te digo, você está nisso, aquilo e tal, e Deus nos dá uma revelação, a gente fala. Eu nunca recebi isso. Nunca.
Só que quando a gente se converte, a gente quer ficar perto do profeta, né? Eu falei, será que ele vai falar alguma coisa para mim? E a gente estava lá e eu não fiquei perto do profeta, tá? Nós ficamos lá, meio que escondido, né, gente? Só nós e o Senhor ali. E teve um dia que eles nos chamaram para fazer uma ministração. E aí nós nos lançamos lá no altar do Senhor. E aí estava falando amém, amém, já para a gente poder voltar. Eu levantei, veio um profeta, um argentino. Esse que eu te digo. Falei, uau, colocou a mão no meu peito. E ele falou de uma oração que eu fiz há 3 meses, na sala da minha casa, pedindo algo para o Senhor. E Deus falando através daquela boca, falando, eu estava lá. E você falou isso. E eu quero dizer que eu tenho resposta, e a resposta é essa, tá. Anotei tudo, anotando. Não na hora, né? Voltei lá meio derretendo e falei, eu preciso anotar isso aqui. No outro dia, a mesma situação, nós fomos lá para ser ministrados e foi uma ministração sobre cativeiros. E aí eu queria participar de tudo. Eu não estou em nenhum cativeiro, eu acho, mas eu vou, vai que eu estou em algum lugar, né? Preso em alguma cadeia ainda. Vou lá, eu quero sair desse lugar. E aí eu estava lá e veio o pastor orar comigo. Eu falei, ai meu Deus, agora, será que vai manifestar o demônio? O pastor veio no meu ouvido e começou a me falar algo do Senhor, relacionado a algo que nós estamos já realizando na igreja, e que tinha total conexão com aquela palavra que eu tinha recebido no dia anterior. Aí eu já não estava mais derretendo, eu estava esfarelando já. Amém. Nós chegamos lá na segunda-feira. Eu estou contando esse testemunho porque eu acho importante, tá bom? Nós não saímos da palavra. Receba essas palavras, porque o que nós recebemos é para a igreja, é para a vida da igreja. Nós chegamos lá na segunda-feira. E quando a gente chegou na segunda-feira, será que eu posso falar? Do presente? Do amigo? Posso, né? Eu falo, se alguém for, você está sabendo. Amém. O que aconteceu? Nós chegamos lá, a pastora, que é a líder, falou, olha, é o seguinte, o Senhor nos deu uma direção. Na quinta-feira vocês vão ter um tempo livre. Só que esse tempo livre, você vai orar a Deus a partir de hoje, já vai orar a Deus e pedir para o Senhor te mostrar algo que você vai comprar e vai presentear um amigo secreto. Aí teve gente que reclamou, que não gosta de amigo secreto. Ela falou, não quero saber. Foi uma direção que Deus nos deu. Aí tá. Ela acabou de falar, acabou tudo lá e tal. A gente saiu para o almoço e vamos dar uma volta. Né? Primeiro dia, vamos dar uma volta. Não foi conosco, foi à tarde, acho. Foi na terça. Foi um dia de manhã, foi na terça. Na terça-feira. Não, nós fomos correr na quarta. Porque ela falou, enfim, independente. Nós saímos lá e eu vi uma ótica. Eu bati o olho na ótica e Deus já mostrou no meu coração. Ajuste de visão. Eu falei para o GG, Deus já me deu o presente que eu tenho que comprar. Eu disse, nossa! Mas eu preciso só de uma confirmação. Só preciso de uma confirmação. Né? Nem sei se eu falei isso para o GG, mas era algo que eu tinha comigo. Né? Na quarta-feira, nós, como homens de verdade, e compromisso de correr toda semana, chova ou não chova, a gente tem que estar lá. A gente foi correr na praia. Desculpa essa parte aí. Quando a gente volta, o que a maré tinha trazido, o G vai e pega. Olha aqui, rapaz, isso aqui, mas ele não lembrou. Do jeito que ele pegou, ele mostrou, ele já ia devolver onde estava. Eu falei, G, traz aqui, que isso é profético. Ele, o quê? Eu falei, meu presente. É Deus confirmando. E aí ele me deu aquele óculos, eu, glória a Deus. Levei,
Aí na quinta-feira a gente saiu para comprar o presente. E aí a gente tinha que orar por uma palavra que a gente ia entregar para o amigo invisível. A gente não sabia quem era. Sabia quem era. Mas a gente tem que orar pelo amigo? Não. Vai ser revelado na hora. Tá bom. Aí orando, o Senhor me levou a 1 Crônicas 20, que fala sobre a oração de Jabes. 1 Crônicas 4, verso 9, né? Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Tomares que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Falei, uau, é essa palavra que eu vou entregar. Senhor, mas o que o óculos tem a ver com isso? Não é ajuste de visão, é expansão de visão. Porque tudo que a gente vê, a gente toca. Quando a gente enxerga, quando a gente visualiza, a gente vai concretizar. Então o Senhor está dando uma expansão de visão para essa pessoa, para que ele alargue as fronteiras. Uau, que palavra, eu vou entregar. Chegou no dia, a gente com o presente na mão, tudo, tal, aquela euforia. Aí quem quer dar uma palavra? Aí um deu uma palavra, olha, Deus entregou essa palavra para eu entregar para o meu amigo, é isso, é aquilo e tal, não sei o quê. Aí eu peguei o microfone, contei o testemunho do óculos e tal, e glória a Deus. Foi, né? Todo mundo aleluiado. Agora ergue o seu presente. Vamos orar, Senhor, tal, não sei o quê. Amém? Muito bem, esse presente é seu. Eita! A palavra era para mim. A visão expandida era para mim. Então fez total sentido com tudo que o Senhor já estava construindo desde o começo da semana. Uma palavra foi sendo costurada na outra. Todos que falaram, né? Todos que fizeram certinho. Isso. Mas todos aqueles que fizeram certinho, Recebeu. palavras, todo mundo fala assim, estranho, né? Antes de saber. Estranho porque Deus uma palavra, mas Parece que é para mim. Então Deus dava a palavra e a pessoa achava que era para ela. Falava, nossa, eu vou dar a palavra para o meu amigo, mas parece que é para mim essa palavra. E foi muito forte. Porque eu entendi a construção que Deus fez desde o primeiro dia, até essa entrega. Só que como nós recebemos lá, é a partir de segunda-feira que tudo começa. Então as expectativas são altas pelo que o Senhor ainda vai fazer. E não é só na minha vida, é na vida da igreja. É na vida da igreja, por quê? Porque nós somos servos de um rei, que é nosso Pai, e nós servimos a um reino, e todos juntos somos beneficiados com as bênçãos que o rei coloca sobre as nossas vidas, que o rei nos entrega, que o Pai nos entrega. E aí nós vemos aqui na palavra, nessa parábola, e foi algo lindo que o Senhor me entregou na madrugada. Eu quero meditar nessa palavra com você, entendendo cada detalhe do que o Senhor me entregou. Então nós vemos aqui que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. E eu falei, Senhor, eu quero entender cada parte desse versículo, eu quero entender porque muitas vezes a gente lê as parábolas, a gente ouve mensagens, pregações, e a gente está acostumado com a interpretação natural da palavra. Mas meus irmãos, eu não sei você, mas eu quero continuar dando por revelação. E o Senhor nos traz revelação, mesmo que a gente já conheça o texto. Se você ler o Salmo 23 durante 30 dias, todos os dias o Senhor tem uma palavra diferente para te entregar, mesmo que o texto seja o mesmo. E o Senhor foi me entregando. Então, quando nós vemos aqui que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, quem é esse tesouro? Esse tesouro somos nós. Porque você e eu, nós temos um valor inestimável para Deus.
Você e eu temos um valor inestimável para Deus. Às vezes nós achamos que não temos valor, às vezes nós achamos que somos qualquer um. Não somos qualquer um. Ele te chama pelo teu nome. Ele fala: Pamela, eu estou com saudade de você. Pamela, volta, eu estou com saudade. Eu tenho liberdade para você, viver uma liberdade que Cristo te libertou. Você não precisa viver uma vida de cativeiro, você não precisa viver uma vida de prisões, você não precisa viver uma vida de enroscos. Você pode ser livre e voar como uma águia. Amém. Então não se desvalorize. Isso é para todos nós. Não se desvalorize. O Senhor tem uma medida para cada um de nós. E Ele quer contar conosco. Ele não precisa. Ele não precisa. Jesus não precisava pedir para as pessoas tirarem a pedra para Lázaro sair. Só uma palavra, porque basta uma palavra do Senhor, as coisas acontecem. Haja luz e houve luz. Ele criou todas as coisas com a palavra. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, mas Ele conta comigo e com você. Por quê? Porque quando se fala de família, nós andamos em unidade. A família que não anda em unidade, ela é disfuncional. Vai um para a direita, vai um para a esquerda, aí sai briga, aí sai discussão, aí sai... E aí a gente tem que orar para as coisas voltarem ao lugar. Mas na família de Deus, Ele preza por essa unidade, Ele conta com cada um de nós, Ele quer nos envolver em toda a sua obra, Ele quer nos comissionar para coisas específicas que Ele está entregando para nós. Então não se desvalorize. Você é um tesouro para o Senhor. Você não é o Kiko, mas você é um tesouro para o Senhor. Viu? Você não pode se esquecer o quanto Jesus te ama. Nós também. E aí, continuando a leitura, um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado esse tesouro, escondeu. Um certo homem. Quem achou esse tesouro? Quem achou esse tesouro e escondeu? Sabe quem é esse certo homem? É Jesus. Jesus é esse certo homem que te encontrou no mais profundo abismo, que te encontrou nas suas mazelas, que te encontrou nas suas dificuldades, que te encontrou no calabouço de emoções decaídas, que te encontrou no lugar onde parecia que não era possível, que você não iria conseguir sair de lá. Ou se nessa manhã há alguém aqui que se encontra em uma situação difícil, complicada, deplorável, o Senhor está falando, Ele te encontrou. Você não está aqui por acaso, você veio porque Ele te trouxe até aqui. Ele te trouxe até aqui. Você não veio porque alguém te convidou, você não veio porque você ouviu falar, você não veio por nenhum motivo a não ser o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Amém. Te trouxe até aqui. Então você é um tesouro. Você tem um valor inestimável para Deus. E esse homem chamado Jesus te encontrou. Salmo 139. Se eu for aos mais altos céus, o Senhor lá está. Se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor também lá está. Quem pode fugir da presença? Agora, a presença manifesta para aqueles que querem a presença. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas nós podemos rejeitar a presença. Por isso, aonde você estiver, na hora que você estiver, clame pela presença, aceite a presença, busque a presença, viva a presença, experimente a presença. Você tem valor, você é um tesouro. Por que o pastor não para de falar isso? Porque você precisa inculcar isso. Você é um tesouro, você tem valor, não se venda, não se venda. É um valor inestimável, você não tem ideia, nós não temos ideia. E Jesus nos encontrou. Só que Ele nos achou e Ele nos escondeu.
Lembra? Senhor Jesus nos achou e nos escondeu aonde? Salmo 91. Pode projetar, por favor? Salmo 91. Foi aí que o Senhor nos escondeu. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. O esconderijo de Jesus é a sombra do Onipotente. Nós precisamos entregar o nosso coração, entregar as nossas ansiedades, entregar o nosso amanhã, entregar as nossas preocupações, entregar de fato para o Senhor. Porque nós fomos encontrados do Senhor Jesus e Ele nos escondeu. Ele nos escondeu. A nossa oração deve ser: Senhor, me mantenha escondido no seu sangue. Me mantenha escondido no seu esconderijo. Me mantenha escondido à sombra do Onipotente, porque eu quero descansar no Senhor. Me mantenha escondido para que os meus inimigos sejam confundidos. Me mantenha escondido para que os meus inimigos não me encontrem. Me mantenha escondido para que eu possa ter liberdade para servir ao Senhor. Então Jesus nos encontrou, amém? Amém. Você é um tesouro, amém? Amém. Você se alegra com isso? Amém. Amém? Então dá um sorriso. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos um tesouro. Fomos encontrados pelo Senhor Jesus. Ele nos escondeu. E transbordante de alegria, Ele vai. E Ele vende tudo que tem e compra aquele campo. Tudo que Ele tinha, toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu senhorio, tudo aquilo que Ele tinha, que Ele era, Ele abriu mão para comprar um campo que estava cheio de tesouros, para comprar um lugar chamado mundo. O campo é o mundo. Para comprar a nossa vida. Ele deixou tudo. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, tomou forma de homem, habitou entre nós, meus irmãos, morreu, morte de cruz, e ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ter vida abundante, para que hoje nós pudéssemos ter acesso às regiões celestiais. O Senhor não amou os crentes de tal maneira. Entenda isso. Entenda isso. O Senhor não amou os crentes de tal maneira. O Senhor amou o mundo de tal maneira. O Senhor amou a todos, sem fazer acepção de pessoas. Ele amou a todos, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou a todos de tal maneira, e nós temos estudado no GC que essa tal maneira é a forma inexplicável do amor de Deus. João fala de tal maneira, é uma forma inexplicável do amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Reconheça que o reino de Deus requer seu maior comprometimento. Compreenda que o reino vale mais do que qualquer outro objetivo. Esteja pronto para abandonar qualquer meta pessoal que o impeça de entrar no reino. Sabe o que Jesus falou para Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Nós não podemos entrar no reino, nós não podemos viver uma vida com o Senhor se nós não mortificarmos a nossa carne, se nós não abrirmos mão das nossas vontades, dos nossos desejos
para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Não tem como. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A renúncia das nossas vontades, daquilo que a gente acha que é bom, faz parte do processo de desenvolvimento da nossa salvação. Primeiro nós somos achados, encontrados, entregamos a nossa vida a Jesus. Tem um processo de salvação. Entramos então num processo de desenvolvimento dessa salvação, onde uma luz é acesa sobre as nossas cabeças e nós começamos a enxergar de uma forma que nós não enxergávamos antes. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor passa a habitar dentro de nós. Quando Jesus falava por parábolas, ele fala o que sobre isso? Ele fala que as parábolas são para que os discípulos entendam. Os de fora não vão entender, mas aqueles que são discípulos vão entender as parábolas do Senhor. Ou seja, ele está fazendo uma divisão, não porque ele faz acepção de pessoas, mas porque as pessoas escolhem não crer. João capítulo 8, se você ver o versículo 29, vamos abrir. João capítulo 8. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele estava falando aqui para uma multidão. Ele estava dando algumas palavras, ele termina falando isso. Ditas estas coisas, versículo 30, ditas estas coisas, muitos creram nele. Verso 31, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, primeiro, ele falava para uma multidão. Aí, no determinado momento, ele fala o quê? Muitos creram nele. A palavra fala o quê? Muitos creram nele. E aí ele fala o quê? A palavra fala o quê? Para os que creram nele. Então, Jesus, ele vira, é como se ele virasse as costas para aqueles que não creram, e ele passa a falar somente àqueles que creram. Ele não faz acepção de pessoas, mas as pessoas é que escolhem crer ou não crer. E ele passa a falar apenas para aqueles que creram nele. E então, para aqueles que creram nele, ele falou: se vocês permanecerem em mim, vocês vão conhecer a verdade vai vos libertar. O que eu entendo com isso? Primeiro, o Senhor, ele vai dar atenção para aqueles que creem na sua palavra. O Senhor, ele vai dar palavras àqueles que creem na sua palavra. Segundo, a salvação é para aquele que ainda não entendeu, que não creu em Jesus. Mas a libertação é para mim e para você que já cremos. Se vocês permanecerem em mim, ele fala, permanência são aqueles que vão andar com Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando do quê? De libertação. Se vocês andarem comigo, vocês vão passar a conhecer uma verdade que vai libertar vocês. Mas se vocês não andarem comigo e virarem as costas para mim e não crerem em mim, vocês vão continuar vivendo a mentira. E a verdade não vai libertar. Por quê? Porque depende do crer. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Então nós precisamos entender o quão é importante a valorização de si próprio. Não estou falando para você ser soberbo ou falar que é melhor que o outro. Não é sobre isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina a sermos humildes e mansos de coração, como Jesus é. Ele nos chama a aprender com Ele. Mas a partir desse momento nós vamos entender o valor que nós temos, porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. Não é ninguém a não ser o Espírito Santo de Deus, que escolheu habitar dentro do homem, dentro do ser humano. Meu Deus! Se a gente não entender a dimensão disso, como nós podemos prosseguir caminhando com Ele? É uma graça maravilhosa, a qual nós não merecíamos.
O Espírito Santo podia habitar em qualquer lugar, não podia? Mas ele escolhe habitar dentro do homem. Ele escolhe habitar dentro de você, a partir do momento que você crê no Senhor Jesus. Por isso que nós muitas vezes vivemos uma vida de crente, e parece que a nossa vida não anda. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. A cruz nos salva, mas é a verdade que liberta. A cruz nos salva, mas é a verdade que liberta. Então, uma vez nós somos salvos pela cruz, agora nós precisamos buscar a verdade. Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós nos entregamos a Jesus e a gente vem no culto de domingo. Se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto. E aí você não entende porque muitos problemas acontecem com você. Eu só fico doente. Você acha que Jesus quer que você fique doente? Obviamente que não. Eu falei semana passada, toda promessa feita é tarefa dada. Toda promessa feita é uma tarefa dada. Ele fez uma promessa, agora você tem uma tarefa. Porque o povo saiu do Egito, passou pelo deserto, entrou em Canaã, essa história você já conhece. Chegou em Canaã, tinha gigante, não foi rápido assim, né? Tinha gigante, eles tiveram que conquistar a terra. Aí você olha a promessa, o Senhor te fez promessa, você olha a promessa e você murmura por causa da promessa. Você olha a promessa e você fala, não é do jeito que eu queria. Você olha a promessa, você olha a bênção chegando e você fala, mas não foi assim que eu esperava. Não era assim que eu esperava. Você olha a terra prometida e você fala, tem gigante. Não, tem gigante. Sabe o que o gigante representa na nossa vida? O gigante está preparando a terra. Você pode entender isso? A tua promessa está sendo preparada pelos gigantes que habitam lá. Por causa dos gigantes, a terra tinha frutas maravilhosas. Foi o gigante que cultivou. E agora a gente tem que conquistar tudo aquilo. Por quê? Porque é promessa de Deus. Então não reclame do gigante, mata ele. Não reclame do gigante, mata ele. Se posicione. Há um gigante dentro dos lares, que é a falta de posicionamento, principalmente para o homem. E esse gigante precisa ser morto. Como que nós matamos o gigante? Nos posicionando. Nos posicionando. Há um gigante na vida do crente. Ele não consegue orar. Mas eu recebi uma promessa. O Senhor falou comigo. Então eu vou receber. Nós somos corpo, alma e espírito. Você recebeu uma promessa, o seu espírito se alegrou. Aí vem o profeta e fala para você daquela promessa novamente. O seu espírito se alegra ainda mais. Uau, glória a Deus. Mas se você não mexer o seu corpo, se você não for orar, se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, se você não fazer o que o Senhor quer que você faça, aí você vai reclamar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo. A igreja não tem nada a ver com isso. Não deposite as suas responsabilidades no outro. Já chega a Eva que fez isso no jardim. Já chega Adão que fez isso no jardim. Adão, onde você está? Senhor, tive medo, me escondi. Adão, mas o que aconteceu? Foi a Eva. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Então a gente é especialista em colocar a culpa no outro, em responsabilizar o outro, em falar que o outro fez isso, por isso que eu estou assim, é que fulano falou isso, que ciclano falou aquilo. Eu não vou mais na igreja porque o pastor não deu passo para mim. O pastor nem me abraçou hoje. Irmãos, nós somos maduros. Nós precisamos entender os tempos. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam hoje, hoje tem que ser hoje, e aí liga para um, liga para faz um movimento para acontecer. O Senhor está falando, não é hoje.
Descansa, eu estou trabalhando em você para o momento certo. Estou trabalhando em você para a hora oportuna. Eu estou trabalhando em você para que você esteja preparado para o momento que eu vou fazer essa obra. E você quer fazer o quê? Quer fazer tudo na força do seu braço. O Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, se você fizer tudo na força do seu braço, vai ser inútil, diz a palavra. Você vai comer o pão de dores. E aí as consequências vêm, o pão de dores vem, o sofrimento vem, e você fala: Deus me abandonou. Não te abandonou, porque você é um tesouro que foi encontrado por Jesus. Ele nunca te abandonará. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca te abandonará. É você que abandona Ele. É você que vira as costas para Jesus. Então nós precisamos ter essa visão de que o Rei é o nosso Pai. Pastor, estou passando por dificuldade financeira. Fala para o seu pai. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você passou na presença dele? Quanto tempo você passou na presença dele? Quanto tempo você buscou a ele, abriu o teu coração? E oração, né, gente? Muitas vezes você vai só ouvir. Às vezes você tem que parar com o blá blá blá. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, senta lá, coloca uma canção e ouça o Senhor falar com você. Só ouve, deixa Ele falar. Deixa Ele falar, deixa Ele te dar convicções. Deixa Ele te trazer imagens. Deixa Ele movimentar o seu espírito. Porque nós somos muito religiosos. Nós somos muito religiosos, tem que ser assim, Não, a gente limita o agir do Espírito, a gente precisa dar liberdade para Ele fazer. E quando a gente vai e Senhor fala, e fica com os ouvidos atentos, Ele fala. Então a gente tem que gastar tempo na presença. É a presença que vai fazer a diferença. A presença de Deus que vai fazer a diferença. Se nós não tivermos o anseio pela presença, a gente não precisa mais ansiar por nada. Por nada. Deus tem falado muito comigo sobre prioridades. E não foi essa semana somente, não. Essa semana foi assim, o Senhor vinha dando tapinhas na minha cara. Essa semana Ele veio com um soco gospel. Prioridades. A gente tem que ter como nossa prioridade máxima a presença. A gente faz tudo o que a gente pode no dia. Conseguir. Conseguir o que se você não foi para a presença? Não vai conseguir nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É a presença que vai fazer a diferença. É a presença que vai fazer a diferença. Vai para a presença de Deus. Fica na sua solitude com o Senhor. Não na solidão. Na solitude. Você e o Senhor. Ouça as direções que Ele tem para a sua vida. Está tomando decisão sem orar. Está fazendo coisa, loucura. Sem perguntar para Deus. Sem ouvir do Senhor. Quando Deus chama Moisés para profeta, Moisés ele começa a dar desculpa para Deus. Senhor, eu sou gago. Como que eu vou fazer? Meu irmão é melhor que eu. Ele dá um monte de desculpa para Deus. E Deus escolhe Moisés com a gagueira dele. Sabe o que eu entendo com isso? Que o profeta é aquele que tem a sensibilidade de ouvir. De ouvir. Era só isso que Deus precisava de Moisés. Que Moisés ouvisse. Tanto que ele coloca Arão para falar com o povo. Moisés recebe, passa para Arão e Arão fala com o povo. Então, se nós tivermos a sensibilidade de ouvir, a gente não erra mais. Nunca mais. A gente vai errar. Porque tem a questão da alma, o nosso coração, nem sempre a gente vai estar bem. Mas nós vamos minimizar os erros, vamos minimizar as decisões erradas, os passos errados.
E assim nós vamos agradar o nosso Deus, o nosso Senhor. E a palavra fala, só para a gente finalizar, quantos estão recebendo essa palavra? Amém. Amém? Para a gente finalizar, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Nós somos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Nós temos essa mistura, nós temos essa ligação profunda com o reino. Sabe por quê? Porque o reino está dentro de nós. Então, quando você pergunta o que é o reino, nós começamos falando, o reino é um governo, mas ele está dentro de nós. Por quê? Porque o Senhor criou o homem e deu uma ordem para o homem: você vai dominar sobre todas as coisas. O domínio está nas mãos do homem. O governo está nas mãos, nas minhas e nas suas mãos, sobre todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que tudo que é governo, que está dentro de nós, tem que começar conosco mesmo. Ou seja, nós vamos governar a nós mesmos em primeiro lugar. Governar a nossa alma, as nossas emoções. Governar os nossos pensamentos, governar os nossos olhos, governar os nossos ouvidos, governar a nossa boca, Nós precisamos exercer o governo. E quando nós conseguimos governar sobre nós, é um treinamento para que a gente comece a governar sobre todas as coisas. O reino de Deus é paz, é alegria, é amor, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, é fidelidade, é fé, é amor. O reino de Deus está dentro de mim e de você. E nós somos peça fundamental nesse quebra-cabeça. Nós somos um tijolo indispensável nessa construção que se chama reino de Deus. Por isso, se dê o valor exato, o valor que Deus te enxerga. Você é um tesouro. E Ele te chama pelo nome. Eu fico maravilhado. A gente estava lá, olhando aquelas maravilhas do Senhor. Mesmo aqui a gente olha tanta coisa linda que o Senhor fez. Quanta grandeza de Deus. Você reconhece a grandeza de Deus? Amém. Amém? Nós reconhecemos as grandezas do Senhor. Quando Jó está lá questionando a Deus: ó Senhor, ó céus, ó vida, Deus fala: Jó, baixa a bolinha, Jó. Quem que suspendeu as estrelas, deu nome para elas? Quem que colocou limite aos mares quando ele saiu do abismo? Jó, foi eu que fiz todas as coisas. E a palavra fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. O domínio Ele nos entregou, mas Ele tem o controle de todas as coisas. E isso é mais um motivo que nós muitas vezes alegamos de não nos posicionarmos em Deus. A gente não faz o que tem que ser feito e a gente fala: Deus está no controle. A gente não toma a atitude que tem que ser tomada e fala: Deus está no controle. É a mesma coisa o tempo. Eu não vou fazer isso porque é tudo no tempo de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte para que o Kairos de Deus se cumpra na nossa vida. Lembra que Efésios capítulo 1 fala que está tudo preparado, está tudo pronto nas regiões celestiais? Tudo que você precisa já está pronto. Entenda isso. Entenda isso. Você não vem à igreja para receber uma bênção. Você vem à igreja para adorar o Senhor. Porque a bênção que você precisa já está nas regiões celestiais. Como que eu acesso isso? Posicionamento. Você se posiciona em Deus e você acessa as regiões celestiais e o Senhor libera isso sobre a sua vida.
Isso é o Kairos de Deus acontecendo sobre você. É as coisas no tempo de Deus acontecendo. O tempo de Deus, ele age conforme as suas atitudes. Então tem algo para o Senhor te entregar e Ele não te entrega. Por quê? Porque Ele espera você entender, Ele espera você se posicionar, Ele espera você tomar as atitudes que têm que ser tomadas para te entregar. Então não é isso, tudo é no tempo de Deus. Abra aí comigo, Eclesiastes capítulo 3. Eu já vou encerrar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está falando que tudo é no tempo de Deus? Está falando que tudo o que o Senhor entrega no tempo dele está debaixo de um propósito, está dentro de um propósito. Se não tem propósito, se não tem posicionamento, se não tem um porquê, o Senhor não entrega. O Senhor não entrega. Opa. É um sinal que eu preciso terminar, né? Amém, crente? Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa essa palavra e que nós possamos entender a profundidade e o poder da adoração, que nós possamos entender o reino, o que nós somos no reino, quem nós somos no reino, o valor que temos no reino, quem é o homem que deixou tudo, e não precisava deixar, mas deixou tudo para comprar o campo que é o mundo. Jesus comprou com o seu sangue, com a sua vida. Ele pagou um alto preço, um preço de sangue, um preço de cruz, foi humilhado, maltratado, moído, castigado, cuspiram nele. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, cravaram espinhos na cabeça dele. Então, você precisa entender, nós precisamos entender a profundidade de tudo isso. E viver uma vida fiel às Escrituras. Temos que ser intencionais ao estudar as Escrituras. Hoje eu li o Salmo 23. Amém. Mas você leu por ler, para falar que você leu, ou você leu para entender? Ou você leu para entender? Sabe quando Jesus ia curar? E ele falava assim: o que queres que eu te faça? Senhor, eu sou cego. O Senhor ia perguntar: o que quer que eu faça? Sabe por que Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Porque às vezes, aquele que estava para receber o milagre não queria receber o milagre. Porque muitas vezes é muito mais cômodo ficar num lugar de milagre. Muitas vezes é muito mais cômodo ficar no lugar de vítima do que receber uma cura e colocar a casa em ordem. Muitas vezes é muito mais cômodo eu ficar onde eu estou, onde todo mundo está cuidando de mim, eu sou um coitadinho, estão passando remédio na minha ferida, estão me servindo na minha cama. Eu fico na coberta para ter mais febre, para as pessoas poderem cuidar mais de mim. É muito mais cômodo eu ficar nesse lugar do que eu me levantar e me posicionar. Por isso que Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Você quer mesmo que eu te cure? Você tem que ter certeza se você quer que cure.